Estamos on? É isso? A voz do bom Estamos. dia para todo mundo, para quem está. Quando eu falo assim, estamos on, é porque a plataforma da Best Buy ela é diferente. Então, quando o nosso menino da porteira abre a porteira, digamos assim, que é o Rômulo que está no bastidor, aí fala uma voz: estamos online, blá blá blá, e quando termina é que a gente está on. Então, estamos on, né? Robert, Tati, Ju, estamos todos on aqui. Todos. E aí, pessoal, como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós estamos aqui, quarta-feira, 10h32, 8 de abril. Sala com a Best Buy, o time de Miami. Tem muitas novidades, muita coisa acontecendo. Para você que esteve aí, de repente, congelado no último ano e, de certa forma, não acompanhou as novidades ou tudo que está rolando no destino, hoje é definitivamente uma sala para que você se atualize, saiba de tudo que está rolando, das várias opções que Miami oferece, tenha para oferecer para o seu passageiro. Claro que a Best Buy tem o produto já na prateleira, tem tudo pronto ali no portal. Para você que ainda não trabalha, ou não ouviu, ou enfim, acho meio difícil, mas se tem alguém ainda que não trabalhe com a Best Buy, daqui a pouco o Romulo coloca ali os links de cadastro, rede social, tudo isso. Mas, Robert, conta pra gente aí qual é o momento, quais são as novidades da Best Buy, porque sempre tem novidades, sempre está acontecendo alguma coisa, sempre tem uma campanha. Sim, temos. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos os agentes aí que disponibilizaram esse tempinho para a gente poder fazer essa apresentação maravilhosa aí com a Tatiana, com a Juliana, que vão trazer inúmeras oportunidades de negócios, né? Tenho que também agradecer esses meses aí extremamente desafiadores, né? Principalmente esse último mês, né? Aonde com toda essa movimentação de guerra e tudo mais, cancelamentos e tudo, né? E, então teve uma altos e baixos no dólar e tudo mais, mas a tendência é estabilizar, né? É, Na plataforma, hoje eu queria fazer alguns lembretes para vocês, tá? Fiquem atentos sempre às redes sociais, tá? A gente vai colocar aqui no chat para vocês, tá? Sigam a Best Buy, né? Para a gente ter sempre uma comunicação muito efetiva. A plataforma, ela está sempre em grandes atualizações, a gente está trabalhando, tem novidades. Peço para que vocês, toda vez que entrarem no nosso site, tá, não entrem logados já com a sua senha e login. Tá? Se vocês puderem clicar na página principal, onde você vê todas os best partners, as ofertas, isso é muito importante para você acompanhar. Mesmo para vocês que recebem, tá? Digamos, por e-mail marketing, tá? Mas é importante vocês terem sempre esse tipo de atenção, tá? Outra coisa também é todos os gerentes comerciais que atendem todas as agências parceiras da Best Buy, tá? Eles têm linhas de transmissão, eles têm grupos, e a gente posta bastante coisa ali também atualizando vocês, tá? Para vocês utilizarem esse material e distribuírem para os clientes, tá? Gostaria de lembrar vocês das unidades da Best Buy. Nós temos algumas unidades de atendimento específico, tá? A unidade de cruzeiros, tá? Com todas as armadoras, uma equipe de especialistas, tá? Temos o Experience, que já foi falado várias vezes também, é uma unidade de experiência fantástica, com excelentes profissionais dedicados, especialistas mesmo, a desenvolver um roteiro, tá? Uma viagem de experiência. Tá? Temos a unidade de grupos também para aquelas agências que trabalham com pequenos grupos, médios, ou querem fazer algum tipo de bloqueio. Nós temos essas unidades também. Façam contato com os seus comerciais, que eles vão direcionar vocês os e-mails e as pessoas para quem vocês possam solicitar ou bloqueios, né, ou essas viagens de experiência, os cruzeiros. A gente tem uma equipe de suporte, né? Salientar que a parceria está muito fortalecida entre todos nós. Carla, obrigado por esses anos todos que a gente vem trabalhando junto, né, com a Integração Trade.
E a gente vai trazer aí para vocês hoje, né, nessa sala, Tatiana e Juliana falando sobre Miami, tá? Alguns pontos bem bacanas, tá? Que elas vão destacar, elas vão dividir assim, não em módulos, mas vão falar coisas assim muito bacanas que as pessoas às vezes desconhecem as oportunidades de negócio que a gente pode ter em Miami. Tá? Ela vai falar das regiões de praia, de Brickell, a mobilidade, a circulação sem carro, por trens, as atrações em Bayside, passeios, os museus zoológicos, Everglades, e também a parte urbana da gastronomia, que ela vai entrar nesses detalhes também. Vai passar o calendário de eventos, que é muito bacana, que a gente às vezes pensa, não, só vou para fazer compras. Não, tem muita coisa, tem shows, por exemplo, oportunidade de eventos de basquete, NFL e tudo mais, Broadway, ela vai passar todos esses detalhes que são super importantes e vão enriquecer demais, tá? A oportunidade de negócio que vocês vão ter nesse destino, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e vamos começar. Tatiana, muito obrigado pela presença, Juliana também, e eu passo a bola para vocês agora, tá bom? Obrigada, Robert. Obrigada, Carla. Bom dia a todos. Eu sou a Tatiana Leal, da Agência Imaginadora, que representa Miami no Brasil. E eu estou aqui com a minha parceira, Juliana Palomari, que faz parte da equipe de Miami e fica em São Paulo, eu fico no Rio, mas nós duas atendemos as agências do Brasil inteiro. Então, uma está sempre dando cobertura para a outra e a gente brinca, né? Que nenhuma pergunta sobre Miami vai ficar sem resposta. Vocês podem sempre entrar em contato com a gente. Vendas com a Best Buy sempre. Mais informações sobre o destino, eu e a Ju estaremos aqui para dar todo o suporte. E eu vou fazer uma apresentação hoje que, na verdade, está muito atualizada. Ontem eu estava batendo um papo com a equipe da Best Buy, que é nossa grande parceira aí em vendas para Miami, conhece muito bem o destino. E a apresentação de Miami, na verdade, ela precisa ser atualizada constantemente de tantas coisas que acontecem. A Carla falou, né? Se alguém ficou aí fora do ar por um tempo, certamente vai ter novidade aí que vocês não sabem, porque até nós duas, eu e Ju, que somos da equipe de Miami, as coisas vêm numa velocidade incrível. Eu vou compartilhar, então, minha tela. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me dê um toque só para a gente ficar todo mundo aqui na mesma sintonia. Eu já botei em tela cheia e vou começar, então, a apresentação falando do mapa de Miami. A gente pensa em Miami... Um pouquinho, Tati, que ainda não entrou, agora começou. Foi, né? Agora foi. Bom, o mapa de Miami eu acho que é muito importante que ele seja apresentado, porque quando a gente vem de Miami, principalmente quem está começando a trabalhar com os Estados Unidos, Miami tem aquela referência de ser um lugar de praia, quando a gente pensa em South Beach, ou então a área do downtown, do Bayside, que são as duas áreas mais conhecidas. Mas, na verdade, o que a gente chama de Grande Miami é um compilado de vários municípios. Então, vou mostrar aqui no mapa, por exemplo, na região de praia, né, pensando na parte mais gostosa, temos a cidade de Miami Beach, que é subdividida em bairros. Então, quando a gente pensa em South Beach, que é aquela área ali dos prédios Art Deco, que tem a Ocean Drive, tem a Lincoln Road, que é a rua, né, cheia de restaurantes, de lojas. Essa parte, South Beach, é um bairro da cidade de Miami Beach. E é a cereja do bolo quando a gente pensa em turismo em Miami, porque é a área mais conhecida. E como toda cidade turística, a área tem sempre uma área, né, que é a área que a gente tem que pagar mais pelo que a gente vai receber. Então, ali a gente tem resort fee, que é uma coisa realmente de todas as regiões de praia de Miami. E o resort fee ali costuma ser o mais alto. Estacionamento em toda a região de praia também não tem estacionamento gratuito, é sempre cobrado, e cada hotel tem a liberdade de cobrar um valor, né, pelo que eles chamam de valet parking, né, o estacionamento com manobrista. Então, assim, o turista ele vai pagar o preço por estar na área mais famosa de Miami. E à medida que você vai subindo ali no mapa, né, você vai para cima, aí você sai de South Beach, você pega Mid Beach, North Beach, que é toda a região de Miami Beach. E aí mais para cima você tem mais 3 municípios,
que são Surfside, Bal Harbour e Sunny Isles. Ficar nessas áreas, né, tanto a parte de Miami Beach mais para cima quanto nesses outros 3 municípios, requer um planejamento em relação a carro, se você vai usar Uber, que é o mesmo aplicativo que a gente usa aqui, então é muito conveniente. Então, assim, tudo isso faz parte aí do planejamento. Miami parece um destino fácil de vender, porque é muito fácil chegar lá, né? São muitos voos diários de várias companhias aéreas, diretos ou com conexão, mas, na verdade, assim, a localização do hotel é extremamente importante para que o passageiro tenha a melhor experiência dentro das expectativas deles. Se o passageiro não fizer questão de ficar na praia, a gente tem a área continental, começando pelo Downtown e Brickell, que são as áreas centrais, onde fica o porto de Miami. Brickell é uma subdivisão do Downtown, que hoje é uma área super luxuosa, cheia de restaurantes, bares, rooftops, é uma área maravilhosa. E também é um lugar bem legal para o passageiro que quer ficar sem carro, que eu vou mostrar por quê daqui a pouco. Mas essas áreas ainda cobram a resort fee e estacionamento gratuito também não tem. Se o passageiro quiser baixar a resort fee, melhorar o pagamento de estacionamento, ele tem que pensar em outras áreas, como, por exemplo, Coral Gables, a Aventura, lá em cima, que é onde tem o Aventura Mall, né, que é muito procurado pelos brasileiros, e essas 2 áreas econômicas do mapa, aeroporto na área azul e Doral na área verde. Essas 2 áreas, os hotéis raramente cobram resort fee, estacionamento, quando cobra, é bem mais barato, e é claro, né, por que tudo é mais barato? Porque está mais distante da área super turística de Miami, então o passageiro tem que ter carro ali, para poder se deslocar para as áreas mais turísticas. Claro que na hora da venda, vocês vão ficar na dúvida, né? E esse hotel, o que você acha? Vocês podem falar com o pessoal da Best Buy, podem falar também comigo e com a Juliana. E dúvida, gente, vamos deixar para o final, botar lá no chat, que estaremos aqui para tentar esclarecer as dúvidas que vierem ao longo da apresentação. Sobre as praias, bom, sabemos que qualquer hotel ali que é pé na areia acaba oferecendo, né, uma experiência bem especial, até porque a praia de Miami é com água caribenha, né? O mar caribenho praticamente, com a água quentinha, a ondulação não é grande. E temos esse cantinho aí dessa foto especialmente, que é o comecinho de South Beach, que ainda não é aquela parte super movimentada de South Beach. Então temos vários trechos especiais aí de praia. Temos uma parte ali do Ocean Drive, que é também um point LGBT. Então, temos várias praias especiais aí para quem está indo com família, quem está indo com amigos também. Tudo depende da localização. As praias de Miami Beach são famosas pelos postes salva-vidas decorados, né, coloridos. Então, a cada... né, assim, você vai passando por alguns quarteirões e eles vão decorar mesmo a praia. São muito lindos. E os hotéis que ficam com o pé na areia, eles têm serviço de praia incluído, cadeira, tem essa conveniência assim, de um serviço bem especial. Mas uma dica que eu queria dar é que muitas vezes você coloca o passageiro numa região de praia, mas ele não quer pagar o preço da diária de um hotel pé na areia. O que você faz? Coloca ele do outro lado da rua, da Collins. Ele pode ficar num hotel boutique, mas geralmente, dentro do resort fee, está incluída a cadeira de praia e a barraca. Ele não vai ter, talvez, o serviço, né, de alimentos e bebidas, mas essa estrutura de barraca e cadeira vai estar no resort fee. Então, você vai diminuir um pouco o custo ao tirar o passageiro do hotel pé na areia e vai aproveitar o resort fee na praia de qualquer forma. E muitos incluem também bicicleta, tratamentos não, mas aulas assim de yoga. Então, o resort fee, gente, passageiro não gosta de pagar. Então, sempre procure saber o que está incluído para o passageiro se sentir um pouquinho mais feliz. A área da Brickell é uma área muito urbana, muito cosmopolita. É uma área assim, de prédios mais contemporâneos, diferente de South Beach, que são os prédios Art Deco. E a vantagem ali da região da Brickell é a mobilidade urbana. Essa foto, por exemplo, é do Metromover, que é um sistema de metrô, né, com trilhos suspensos, tudo automatizado, gratuito, que o passageiro pode aproveitar. Então, quando o passageiro está hospedado na Brickell e, por exemplo, ele quer ir até o Bayside ou até um jogo de basquete que fica no downtown, ele não precisa nem gastar dinheiro com Uber. Ele pode circular aí à vontade,
Se eu não me engano, vai de 6 da manhã à meia-noite, então dá para aproveitar bem aí essa circulação gratuita. E tem outros meios de transporte gratuitos também em Miami, não só na região de Downtown e Brickell, mas também na região de Miami Beach, que é o trolley. Cada município tem o seu, temos em Doral, Coral Gables, mas turisticamente para o brasileiro, quais são os importantes? O de Miami Beach, então o passageiro, por exemplo, está lá em cima no Fontainebleau e ele quer descer para Lincoln Road, ele pode descer de trolley. Tem um aplicativo que mostra em tempo real quanto tempo ele vai passar no ponto mais próximo de onde você está, com a geolocalização. Você não precisa pegar ticket, mostrar passaporte, nada. É só estar no ponto que ele para. E ele também circula aí de manhã cedo até mais ou menos meia-noite. E o da cidade de Miami é a mesma coisa. Tem ali o Downtown, Brickell, Coconut Grove, que é um outro bairro da cidade de Miami, até o Wynwood. Então, é um trecho enorme ali da cidade de Miami, cobrindo todas as áreas turísticas que podem ser feitas no trajeto do trolley. Vocês vão receber depois um e-mail com um link para o aplicativo, com as informações, tudo direitinho. Temos também um outro modo de transporte gratuito que se chama Freebie. O Freebie ele atua de formas diferentes em áreas diferentes de Miami. O que isso quer dizer? Ele vai ser sempre gratuito, mas pelo aplicativo você pede ali em South Beach, consegue circular em um raio menor do que o trolley. Mas, por exemplo, você está na Lincoln Road, foi fazer compra de farmácia, quem nunca, né? Sai carregado lá com um monte de produto de beleza e tudo que a gente ama fazer compras ali na Ross, Walgreens. E aí você está sol, está quente, você quer voltar para o seu hotel sem andar, você pede o Freebie e ele te leva dentro daquele raio. E temos Freebie em Aventura, que vai do hotel até o Aventura Mall. Temos agora um novo Freebie, que é uma van por toda a área do Downtown e Brickell, que você agenda também a hora que você quer e faz o transporte gratuito. Então, gente, Miami, que sempre foi um destino extremamente dependente de carro, mudou. Hoje em dia é possível planejar. Se ele vai fazer Miami combinado com outro destino, pega o carro só na hora de ir para outro destino, economiza e também explora a cidade de um jeito bem divertido. Olha, Tati, isso daí é uma... Eu fui para Miami tem 2 anos e não... 2 ou 3 anos, acho que 3, não tinha ainda. Então, assim, já é mais uma possibilidade, mais uma facilidade que o destino, pensando no passageiro, né? Pensando no turista, porque assim também, não quero pegar essas opções, quero ficar livre. Gente, Uber funciona muito, muito, muito bem, é tranquilíssimo. Às vezes o passageiro não quer dirigir, e assim, eu também preciso ser bem clara em dizer que tem um trânsito considerável, né? A gente está falando de uma metrópole aí que... Então, assim, não tenho paciência para dirigir, não quero me estressar em trânsito. Gente, tem aí, várias alternativas que a Tati já entregou, já explicou. Então, assim, não é motivo para não ir, né? Não é. E eu vou te falar, eu falo assim, depende do perfil do passageiro. O passageiro que vai ficar em Doral com carro, ou vai ficar com criança pequena e precisa realmente assim de uma comodidade, ou passageiro mais idoso, beleza. Mas se você está com um grupo de amigos, casal, que vai beber, vai em restaurantes, o único Uber que você vai precisar gastar de fato, se você ficar em South Beach e quiser vir para o downtown, é de atravessar a ponte, porque ainda não tá quase, mas ainda não lançaram o transporte gratuito ali conectando South Beach ao downtown. Mas já tem até táxi aquático, que é uma coisa mais recente, então assim, ainda falta eu estudar um pouquinho, por isso que eu nem incluí aqui. Uhum. Mas tem muitas opções, muitas opções. E não é gratuito, mas custa $3, é o metrô de Miami. E as conversas, Carla, assim, são tão intensas. Por exemplo, essa informação da van, eu peguei essa semana. Ontem eu já li uma matéria sobre que eles querem fazer um metrô que saia do aeroporto e vá até South Beach, sabe? Tem uns planos assim, megalomaníacos, mas isso aí vai demorar anos, ainda está tão discutido. Não, mas assim, mas é bom que você traz isso, porque assim, olha o tamanho do cuidado, né? Das soluções que a cidade pensa em entregar e facilitar, porque se você está pensando em mobilidade desse ponto principal de ligação ao aeroporto, né? E vai ligar direto com a hospedagem, que eles estão vendo esse movimento, né? Então, assim, de fato, a gente acha que
loucura do ponto de vista de fora, mas acho que no fundo eles estão espertos. Não, Estão entregando todo... eles não brincam em serviço, eles fazem Exatamente. infraestrutura e o plano acontece, né? É incrível. Exatamente isso, né, Tati? Que a gente comentou sobre as atualizações constantes que tem no destino, né? Então, é muito enriquecedor trazendo essas informações, essas atualizações constantes que você está tendo, esse tipo de informação para os nossos agentes. Isso é muito, muito bom. Muito bom. E assim, falando do aeroporto, né, que enfim, é por onde a gente precisa saber, nossa primeira forma de locomoção é do aeroporto. Essa linha laranja aí na tela é do metrô urbano da cidade, que é baratinho, né, cerca de $3. E aí o passageiro que vai fazer um cruzeiro, hoje em dia a gente só tem direito a uma mala, infelizmente, de 23 quilos, então não é mais impossível você sair do aeroporto, pegar o metrô e ir até o downtown. Você desce ali na Brickell, até no Coconut Grove você pode descer se estiver hospedado lá, downtown. Então, assim, também tem isso, o passageiro que é o millennial para frente, que tem esse lado mais descolado, a pessoa muito viajada. Eu falo, se vocês andam em metrô em Nova York e Paris, que você se perde mole, qual a dificuldade de pegar uma linha laranja, uma única linha em Miami? É fácil e é barato. Então, temos muita coisa nova aí para incentivar o passageiro a economizar, né? A gente estava falando mais cedo aí sobre a alta do dólar, e o passageiro, independente da categoria, ele procura economizar na viagem, né? Ele quer um bom custo-benefício para tudo. E aí, finalmente, para sair de Miami ou chegar em Miami de trem, temos o Brightline, que aí, falando de novo, né? O americano, ele fala que vai fazer e faz. Eu lembro quando eu comecei a falar dessa possibilidade de trem rápido, né, de alta velocidade, anos atrás, e aqui está ele, conectando Miami a Orlando em 3 horas, já com expansão para ir para Tampa. E Miami tem 2 estações, uma do downtown e uma em Aventura. A região do downtown é lindíssima, enorme, tem uma praça de alimentação maravilhosa. Eu já cheguei lá 6 horas da manhã, cheguei no aeroporto e peguei a própria van que o Brightline oferece, que por $12 você sai do aeroporto e vai direto para a estação, mas eu também poderia ter pego o metrô, que a estação do metrô desce no downtown, bem em frente à estação do Brightline. Mas eu gosto de experimentar tudo para poder dar meu depoimento, né? E aí tomei um café da manhã maravilhoso na estação ali. E a estação de aventura, que eu também já embarquei nela, ela é menorzinha, ela não tem todos os serviços de despachar mala, né? Porque também você pode levar mais de uma bagagem no Brightline, mas você tem que despachar. Se a mala for grande, sempre despacha. Mas ela funciona muito bem, porque o passageiro que, por exemplo, Carla, você, se quiser voltar de Orlando para assistir um jogo de Miami da Copa do Mundo e você quiser ir direto para o estádio, você desce na estação de aventura e ali vai ter um transporte gratuito que a cidade de Miami vai oferecer nesse período até o estádio. Olha que máximo. Olha. Ou se você vem fora da Copa e você quer se hospedar ali, Bal Harbour, Sunny Isle, Surfside, é muito mais próximo você pegar um Uber dali da estação de aventura para ir para o seu hotel do que você chegar até a estação do downtown para depois pegar um Uber. Então, tem muitas facilidades para o passageiro. E aí, Tati, vamos... Oi, pode falar. deixa eu te perguntar, eu acredito que isso deve estar passando na cabeça de alguns agentes aí que estão escutando. Esse Brightline, por exemplo, para sair de Miami para Orlando, o percurso é em 3 horas, né? Você tem ideia de custo do ticket? Olha, eu acho que eu posso estar um pouco enganada, tá? Porque a única estação que eu não conheci foi a de Orlando, então não paguei esse trecho até Orlando. Mas eu acho que é a partir de $30. E o ticket tem valor variável, ele é flutuante de acordo com a oferta e com a demanda. Então, ele pode variar bem assim nos horários de pico, final de semana, porque muitos moradores usam. Eu, quando peguei na estação de Palm Beach de manhã cedo para vir para Miami, pessoal de terno, roupa de trabalho, pastinha, laptop, bem legal, mas assim é variável. O que eu sei, Robert, é que o Brightline ele trabalha com as agências de uma forma comissionada, tá? Aí eu não sei se eu não sei dizer exatamente como é que tá. Eu acho que depois a gente pode até fazer
uma conexão aí com o pessoal do Brightline aqui no Brasil, mas o valor varia sim. Assim, você pode pegar uma tarifa bem baixa, dependendo do dia da semana e do horário, mas pode pegar uma tarifa muito mais do que $100. Mais do que $100. Uma coisa que muitas agências me perguntam é o seguinte: o Brightline vai substituir o carro? Não, gente. O Brightline é uma opção para aquela pessoa que não quer dirigir. Por exemplo, eu sozinha, eu nunca pegaria o carro tendo o Brightline para sair de Miami a Orlando. Eu não gosto de dirigir sozinha. Eu não gosto de dirigir, para ser bem sincera, mas eu dirijo por necessidade. Mas sozinha, eu iria até de ônibus, mas eu não iria de carro, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa na estrada e não sou uma pessoa safa para trocar pneu, essas coisas. Mas o meu pai também é uma pessoa que não gosta de dirigir quando viaja. Ele pegaria o Brightline. Mas assim, se eu tivesse com meu marido, meus 2 filhos, talvez não seja financeiramente... talvez não compense financeiramente eu pagar 4 bilhetes do Brightline em vez de pegar o carro e ir para Orlando. Então, assim, eu digo que é mais uma opção, tá? Mas tem que avaliar bem, né? Tem que avaliar bem, né? Porque tem gente que prefere pegar o voo e ir direto, né, fazendo a conexão de Miami. Então, assim, eu acho que a gente tem mais uma opção aí para oferecer e quanto mais opções, melhor para todo mundo. Com certeza. Essa opção que eu tô me referindo é justamente pelo tempo, né? Porque de carro você leva em torno de 5, dependendo, 5, 6 horas. 5, parando, né? Ainda mais com criança. Parando e tudo mais. Ali é um trem de alta velocidade, faz em 3 horas. Então tem esse custo-benefício também. Então como você falou, é uma opção. E é muito, muito interessante. E Muito assim, bacana. gente, é alto nível, tá? Ar-condicionado, Wi-Fi, conforto, você pode comprar bebidas e snacks. Tem a opção premium, que aí não vem ninguém sentado do seu lado, tem a sala VIP na estação incluída, bem bacana. Bom, e o que fazer em Miami, né? Eu falei que Miami está mudando muito e hoje a gente já considera Miami como um destino cultural e para eventos, né? Como o Robert já adiantou. A gente tem ali no downtown uma tradição, né, que é o Bayside, que é um shoppingzinho a céu aberto. Eu falo que não é uma opção para fazer mega compras, mas sempre tem uma coisinha de última hora para comprar. O Bayside vai ser seu melhor amigo. Então, presentinhos, até coisas boas mesmo para a gente incorporar aí, para encher a nossa mala. E no downtown tem muito mais, tá, gente? Tem o Hard Rock Café, que é um restaurante tradicional que as famílias amam. Tem essa roda gigante, que é a Skyview, que funciona de dia e de noite com uma vista lindíssima, né? Aí para a água. Eu falo que ver Miami de cima ou ver da água é maravilhosa. E tem vários museus, tem arena de basquete, muitos hotéis novos aí no downtown. Então, o downtown está longe de ser aquela área de antigamente. Quem é do turismo há muito tempo lembra que o downtown era uma área meio decadente, só ficava ali quem ia fazer cruzeiro, e isso sim, gente, não existe mais. O downtown de Miami está maravilhoso. Eu falei que ver Miami da água é muito lindo e realmente temos opções ali para saída de barco. Tanto o Island Queen, que é, né, estilo balsa, passeio de 1h30 pelas ilhas ali das casas milionárias, das celebridades. Muito bom para quem tem passageiros mais velhos ou quem tem crianças, porque ali você tem área coberta ou área de baixo com ar-condicionado, opção de ficar ali na frente, pode comprar snacks, pode comprar algumas bebidas, mas para quem quer um pouquinho mais de aventura, tem o Thriller Miami, que é o meu favorito, que criança a partir de 3 anos de idade pode fazer. Eu já fiz sol com chuva e já me diverti em todas as vezes. E é um passeio um pouco mais curto, são 45 minutos, passa um pouco ali pelas ilhas das casas milionárias, mas o diferencial, além do tempo, né, e da estrutura, é que ele sai pelo canal do Porto e vai até a frente da praia de South Beach e volta quando a condição ali do mar, do vento permite, e é quase sempre, tá? Muito divertido, música pop tocando. Eu falo que é uma atração imperdível para quem vai para Miami. Ali no downtown também temos o Pérez Art Museum Miami, Museu de Arte Contemporânea, e ali tem uma área externa que, para mim, é um dos lugares mais bonitos de Miami, principalmente para quem gosta de tirar foto, e agora Instagram e qualquer rede social, né? Ninguém viaja mais sem se preocupar com isso.
Ali do lado tem o Frost Science, que é um museu de ciência com vários andares, um planetário, salas diferenciadas assim, né, com atrações voltadas para ciências diversas, muita coisa interativa, e um aquário de 3 andares que é deslumbrante. Também é uma atração que todo semestre tem uma exposição diferente. Então, se você for agora e for no fim do ano, você vai poder ver, né, as exposições fixas, mas também coisas novas que acontecem dentro do museu. E ali também no downtown, na pista, né, que vai ali para South Beach, tem o Miami Children's Museum, que apesar de ter nome de museu, ele é praticamente um parque fechado, indoors. Eu recomendo para crianças até 12 anos. E aí ele é muito interativo e sem interatividade eletrônica, né? Que é uma delícia, porque as crianças têm a oportunidade de brincar de verdade, interagir. Não precisa de nenhum monitor, nenhum funcionário do museu, é tudo muito intuitivo. E eu falo que é uma atração perfeita para um dia de chuva, né? Às vezes você acaba levando a criança para o shopping, porque não sabe que tem outras opções bem melhores para fazer na cidade. E ali, no downtown, tem uma área nova chamada Miami World Center, que é um complexo de lojas, hotéis, prédios residenciais, restaurantes, galeria de arte ao ar livre. Tem uma loja da Apple que foi a mais nova inaugurada em Miami, que ela é toda sustentável, ficou bem conhecida. Então, assim, o passageiro acha que downtown é só Bayside, não. Ali para dentro está tudo sendo modificado. E é ali, nessa área nova, que fica o Museum of Ice Cream, que é um museu tudo com a temática de sorvete, tudo fofo, tudo com essas cores que dá vontade de a gente realmente tomar sorvete. Tem essa piscina aí que, em vez de ser de bolinha, é piscina de granulado cor-de-rosa. Gente do céu! Eu falo que esse é uma atração extremamente instagramável. E assim, não é só para criança, não. Gente, adulto ali adora brincar. E tem, lógico, lugar para você tomar sorvete de verdade dentro do museu. Já o Museu Vizcaya, que fica próximo à região da Brickell, né, no bairro de Coconut Grove, é um clássico do início dos anos 1900. Era uma mansão que virou museu. Então, dentro dela tem assim os móveis, as obras de arte. Era uma mansão de um milionário que ia passar o inverno rigoroso, né, no norte dos Estados Unidos, e ia para Miami, porque Miami é sempre verão. E tem essas estruturas, essas esculturas e estruturas aí ao redor, inclusive jardins diversos, que fazem com que esse museu seja um lugar para muitos editoriais de moda, books de casamento e também várias filmagens. Filmes como O Homem de Ferro tem cenas aí. Já em Coral Gables, que é um outro município, mas ali ao lado do município de Miami, né, ao lado do Coconut Grove, temos um jardim botânico chamado Fairchild, que além de ser um jardim botânico lindíssimo, né, muito bem cuidado, ele tem muitos eventos, tem esculturas de arte ao ar livre, e esses eventos acontecem ao longo do ano. Então, o passageiro que está muito assim acostumado a ir para Miami, que quer procurar uma coisa diferente, a gente manda uma mensagem para mim e para a Ju, falando, olha, a data da viagem do passageiro é essa, a gente consegue ver no calendário do nosso site, que vocês vão ter também, né, disponibilizados, mas a gente consegue ver assim com uma rapidez maior, né, se vocês precisarem. A gente diz que está rolando um festival de orquídeas. Essa atração aí do lado direito da foto foi perto do Natal, então as árvores ficaram com projeções, pareciam todas árvores falantes. Muita coisa legal acontece em Miami, fora daquele calendário master, né, que a gente está acostumado, né? Isso é muito especial para os passageiros. Agora, ali, em vez de ir na parte do downtown para o sul, a gente está indo para o norte, cerca de 10 minutos de carro, a gente tem um distrito artístico de Wynwood, e dentro desse distrito a gente tem um museu ao ar livre que se chama Wynwood Walls, com muitos murais, cerca de 40 murais, esculturas, instalações de arte. Você pode pagar o ingresso, que eu acho que custa uns $12, ou pode pagar um tour guiado lá dentro, que é sensacional, pode ser em inglês, em espanhol. E ali no bairro também de Wynwood, a gente tem o Museu do Grafite e tem o Museu Paradox, que ele é todo de, como é que fala? Ilusão de ótica. É sensacional para famílias. Muito divertido para crianças. Então, assim, Wynwood, que é uma atração que eu considero um pouco mais adulta, até porque tem muitos bares legais, cervejaria artesanal, galerias de arte.
às vezes, para ir com criança, a criança se cansa um pouco de ver mural. E aí você dá uma parada e entra no Paradox, elas se divertem muito. E aí depois você continua, termina o dia em uma cervejaria artesanal bem gostosa com todo mundo. Ao lado do bairro de Wynwood, do distrito de Wynwood, a gente tem um outro bairro chamado Alapata, que até poucos anos atrás ninguém tinha ouvido falar, só que ali se instalaram 2 museus muito conceituados, que são, primeiro, o Super Blue, que é um museu todo interativo e sensorial, e ele, assim, gente, é incrível. Também tem as instalações fixas e as instalações que passam, né? Todos os anos vão mudando dentro do Super Blue. E para vocês terem uma ideia da importância desse quarteirão, o trolley, que é aquele ônibusinho gratuito, agora você sai do Bayside e você vai até esse quarteirão de trolley, de graça, de tão importante que ele se tornou. E lá dentro tem uma área assim que você entra numa sala cheia de espuma, tem um labirinto de espelhos, é realmente muito bacana. E na frente do Super Blue tem o Rubel, que é um outro museu de arte contemporânea, bem também conhecido. E aí nesse quarteirão tem food truck, tem restaurante, né? Uma coisa vai puxando a outra e a cidade vai se desenvolvendo. E finalmente a área ao sul de Miami. O que tem na região ao sul de Miami? A gente tem o zoológico, cerca de 35 minutos descendo de carro do downtown, então realmente tem que ter carro para quem quer visitar essa atração, mas eu digo que vale muito a pena porque ele é um zoológico lindo, bem cuidado, oportunidade de interagir com vários animais, e assim, animais que a gente sabe que estão bem cuidados ali, não é uma interação forçada, é uma coisa assim bem especial, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem que ter um olhar bem de compaixão com os animais, e a gente realmente sente esse cuidado quando visita o zoológico de Miami. E outra atração ali na região mais ao sul é o Everglades, que é o pântano do sul da Flórida. Na verdade, toda a água doce do sul da Flórida, a água potável, é abastecida pela água desse pântano. E lá você vai numa reserva ambiental, é um parque nacional que vai até lá em cima da Flórida, né? Mas aquele pedacinho ali ao sul da Flórida que a gente pega Miami, você tem essas atrações que você faz o passeio de aerobarco, você pode visitar algumas áreas ali que eles fazem uns shows bem legais de alimentar o jacaré, que o jacaré fica solto, e aí tem aquelas clareiras ali nas margens, né, do Everglades, que os jacarés já sabem que vão ser alimentados, eles vêm, e acaba sendo uma atração também bem especial, principalmente para famílias, que eu falo que é o Animal Planet, né, de Miami, é o momento Animal Planet. Só que, assim, são cerca de 50 minutos de carro saindo do downtown, e lá, gente, é uma área ambiental rústica, então, assim, não espere ver tudo pintadinho, coloridinho, não. Lá é terra batida, telhado de sapê, e assim eles vão manter para poder fazer tudo continuar preservado. Bom, gastronomia em Miami é um ponto à parte, porque eu poderia fazer uma apresentação só sobre isso. Em 2022, Miami recebeu pela primeira vez a menção no Guia Michelin. Por incrível que pareça, por mais cosmopolita, né, que Miami tem assim sido, né, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, digamos assim, o Guia Michelin só chegou à Flórida em 2022. E aí, de uma tacada só, Miami ganhou 10 estrelas Michelin. E hoje, 2025, já são 14 restaurantes com estrelas Michelin, considerando o L'Atelier, que tem 2 estrelas e fica no Design District, que é um bairro perto de Wynwood, que é só voltado para compras de alto luxo, tá, gente? Altíssimo, altíssimo luxo. Então, assim, o passageiro que quer aproveitar gastronomia, Miami é a cidade certa. A única observação é que na tela aí da esquerda, na foto da esquerda, o restaurante Entre Nós, que eu botei ali uma plaquinha ali fechado, ele foi um pop-up e ele fechou ano passado. Ele foi um restaurante temporário, digamos assim. Então, ele fechou definitivamente, mas todos os outros restaurantes aí estão à disposição para o passageiro curtir. Sem contar, né, o Bib Gourmand, que é uma menção de restaurantes de bom custo-benefício. E Miami tem cerca de 20 restaurantes que também estão em guia 100 estrelas, mas de altíssima qualidade.
Ainda no tema gastronomia, temos um mercado gastronômico no downtown chamado Julie Henry's, que tem 3 andares, é maravilhoso. Não é na Brickell, né? É no downtown mesmo, reforçando aí a ideia de que o downtown está totalmente revitalizado e com muita coisa para fazer. E, gente, eu recebo notícia de gastronomia toda semana e é difícil acompanhar, tá? Eu tenho um guia de gastronomia para mandar para vocês, com sugestões de rooftop, de vista para o mar, de comida saudável, dos mais famosos que vocês vão poder usar e passar para o passageiro. Eventos também merecem uma menção especial, por quê? Gente, quando vocês forem fazer uma reserva em Miami e o preço estiver muito acima do normal, a culpa não é da operadora, tá? A culpa é da cidade, que provavelmente está recebendo um evento muito grande. E Miami deixou de ser aquela cidade para ser complementada, né? Ah, tô indo para outro lugar da Flórida, vou dar uma passadinha em Miami antes de pegar meu voo. Só vale a pena se você for aproveitar a cidade, porque o preço da hotelaria, até os hotéis 3 estrelas, não são mais o que eram antigamente, porque Miami está com muitos eventos, Miami está virando uma cidade muito sofisticada, e isso afeta, claro, a tarifa, principalmente se estiver acontecendo um evento naquele dia da viagem do seu passageiro. Então, vamos aqui a algumas coisas mais conhecidas, né? Porque a gente precisa prestar atenção. Bom, muita gente não sabe, mas Miami tem a temporada de Broadway, que passa pelo Teatro Adrian Art Center no downtown. Então, ao longo do ano, principalmente, né, fora da baixa temporada, e lembrando, gente, a baixa temporada em Miami é o verão norte-americano, de junho a setembro, porque está todo mundo com calor. Quando começa a ficar todo mundo congelado nos Estados Unidos, que é mais ou menos em novembro, né? Que aí você olha para o hemisfério norte, está todo mundo com frio, corre todo mundo para Miami, porque Miami não faz o frio que faz em outras cidades. Miami teve uma frente fria aí recente, né? A mudança climática bagunçou um pouco o calendário, mas mesmo assim não neva, né? Não chega aquela coisa, temperatura de 0 grau. Você vai pegar uma semana de frente fria em Miami e olhe lá. O resto dá para pegar praia em janeiro, em dezembro, em fevereiro, tranquilamente. Então, o calendário da Broadway, que é nesse teatro no downtown lindíssimo, também pode afetar o preço do final de semana. E além de Broadway, passam por esse teatro apresentações de dança, óperas. Quem gosta de ópera, né, tem experiências lindíssimas aí dentro. Então, é sempre bom ficar atento ao calendário. Outra coisa ali no downtown, importante para notar, é que é lá que fica o Kaseya Center, que é a arena de basquete, é a arena do time da NBA Miami Heat. O calendário da NBA vai de novembro a abril, se eu não me engano, então tem os jogos mais importantes, que deixam a cidade muito cheia, e tem aqueles jogos do comecinho da temporada em novembro, que tem preços super acessíveis, e eu recomendo muito que os passageiros assistam aos jogos de basquete, não só em Miami, mas em qualquer lugar, porque é um espetáculo à parte. Só que além do calendário de basquete, essas arenas recebem shows também. E aí, esse ano, por exemplo, temos agora em abril Florence and the Machine, em junho Rosalia, e em novembro temos a Doja Cat. Isso é o que já está lá publicado no site da Arena. E ao longo do ano pode aparecer mais coisa. Então, sempre é bom ficar atualizado em relação aos shows, até para vocês poderem vender também, né? E no Hard Rock Stadium, que é o estádio do time de futebol americano de Miami, que é o Miami Dolphins, além do calendário da NFL, que está ganhando mais popularidade no Brasil. Olha que estádio lindíssimo. Aí acontecem também jogos de futebol. Tivemos 2 grandes eventos acontecendo nos últimos 2 anos, né? Copa América e Mundial de Clubes, que aconteceram aí. E esse ano a Copa do Mundo vai acontecer aí também. Então é um estádio lindo, com uma infraestrutura maravilhosa, e onde também acontecem shows como o festival de jazz, que acontece sempre no começo do ano. Eu falo que esse aí é o Rock in Rio do jazz. Assim, quem curte jazz fala que esse festival é uma coisa impressionante, maravilhosa. E teremos esse ano o nosso queridíssimo Bruno Mars retornando com um novo álbum, um novo tour. E eu olhei, gente, outro dia, tá $300 e poucos o ingresso ainda, tá? Quem quiser vender, aproveita, porque daqui a pouco não vai sobrar mais. Não tem mais nada. E realmente, assim, né? Quem não gosta de Bruno Mars tem algum problema, porque ele é, né, unanimidade.
Então, aí mais uma dica de venda para setembro. Setembro, gente, é baixa temporada, então os hotéis costumam estar mais baratos. E também tem outra coisa que acontece em setembro de gastronomia que eu vou falar mais para frente. Então, um show do Bruno Mars em Miami tem vários benefícios. Bom, e aí falando do calendário anual, tá? Todo ano temos esses eventos em meses fixos. O International Boat Show em fevereiro, que já está com a data marcada para o ano que vem. Temos o South Beach Wine and Food Festival, um festival de gastronomia muito importante. Temos, em março do ano que vem, o Miami Open de tênis, que os brasileiros amam. O Ultra Festival de Música Eletrônica também, que acontece no Downtown. Então, assim, março, gente, se o Downtown tiver com todos os hotéis esgotados, vocês já sabem que provavelmente está acontecendo o Festival de Música Eletrônica. E aí, temos uma extensão um pouquinho aí da alta temporada, que antigamente começava a baixar a temporada em abril. Só que em maio a gente tem um pico aí de alta temporada por causa da Fórmula 1, que teve o contrato para Miami estendido até 2041. Então, a corrida sempre acontece na primeira semana de maio e a cidade toda fica uma festa. E não é só a corrida, né? É uma semana de acontecimentos maravilhosos para a cidade. É porque a pessoa vai para a corrida, né? Aí já fica um pouquinho a mais, aí já tem um monte de coisa para ver, para fazer. Exatamente. É difícil, né? É difícil uma cidade que tenha tanta coisa para fazer, né, Tati? Nossa, é sensacional. E assim, e olha só como que os hotéis se beneficiam, né, dos eventos. Por exemplo, eu falei dos hotéis do Downtown com o Festival de Música Eletrônica. Agora, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, quais são os primeiros hotéis que enchem? Os de Aventura, os de Sunny Isles e os de Bal Harbour e Surfside. Porque com o estádio, apesar de ser corrida, né? A corrida acontece em volta do estádio, essa pista aí foi feita em torno do estádio, que fica lá para cima do mapa de Miami, os hotéis mais ao norte se beneficiam e são os primeiros a serem ocupados. Então, a cidade, gente, é muito, muito dinâmica, é preciso ficar de olho aí na hora de saber vender. Em maio, acabou a Fórmula 1, a gente começa a ter um declínio aí de temporada. E aí, né, junho, julho, agosto, setembro, que são os meses mais quentes, a hotelaria é bem mais acessível, com exceção desse ano durante a Copa do Mundo, obviamente. E aí a temporada começa a subir em novembro, que é quando esfria muito no hemisfério norte. Thanksgiving é quando começa oficialmente a altíssima temporada de Miami. E temos um evento que acontece em dezembro, que é a Art Basel, que é um evento, é uma exposição que acontece no Centro de Convenções de Miami Beach, mas que acontecem 1000 eventos ao mesmo tempo ao redor, 80 eventos paralelos, inclusive a Art Week. Então, a cidade respira arte. Essa foto da esquerda foi uma instalação de elefantes de madeira em tamanho real na praia de Miami Beach. Então, assim, gratuito, gente. Quem está viajando para lá para outro motivo, né, só para passear, vai ver a cidade repleta de arte. É uma coisa maravilhosa. Inclusive, tem hotel que comprou uma dessas obras de arte, colocou no jardim. Então, assim, é uma coisa realmente que é a cara de Miami. E a foto da direita foi uma biblioteca instalada na água dentro do Hotel Faena, só para essa semana de arte. Agora não está mais lá, né? Eles deixam lá por um tempo. Não está mais lá. Na frente do Faena, né? Então, assim, Miami de um jeito que as pessoas não estão acostumadas a ver e a pensar. Isso é bem bacana. Agora, uma novidade para quem ainda não sabe. Olha só que loucura. Miami agora tem uma galeria de arte embaixo d'água na praia de Miami Beach. Se chama The Reef Line e, além de ser um complexo de instalações de arte, isso aí é um programa ambiental para atrair vida marinha e novos corais de verdade para o fundo do mar em Miami Beach, né? Simples assim, né? O que a gente está falando, o americano pensa, idealiza e faz. Então, começamos a inauguração dessa instalação ano passado e até o final do ano essas 4 instalações vão estar prontas. A Concrete Coral são carros de concreto. Aí à direita tem as estrelas do mar e também temos o coração de baleia em tamanho real e temos essas escadarias, né, desses módulos de escadas.
Se vocês olharem no Google, já tem foto real de gente que mergulhou e tirou foto, e também tem gente que viu isso sobrevoando a região. O mar estava tão translúcido que deu para ver as estrelas do mar de cima. Quem pode aproveitar isso, gente? Não só quem mergulha com cilindro, que aí dá para fazer uma experiência bem completa, mas quem quiser fazer mergulho de snorkel, o barquinho leva ali por cima e você mergulha com sua máscara e sobe, né? Então, tanto quem é certificado quanto não é certificado pode aproveitar. Bom, mencionei a Copa do Mundo, que vai bagunçar a baixa temporada desse ano, né? Então, a partir do dia 15 de junho, temos jogos em Miami. A primeira fase levou 4 jogos para a cidade, incluindo o jogo do Brasil contra a Escócia. E depois desses 4 jogos da primeira fase, teremos mais 3 jogos, incluindo o jogo que vai disputar a medalha do terceiro lugar, que vai acontecer em Miami. Então, gente, além dos jogos em si, temos a cidade respirando Copa do Mundo. Já tivemos Copa no Brasil, a gente sabe como é. E lá vai ser, né, incrível, principalmente porque lá na região do Bayside, que é onde tem o Bayfront Park, no downtown, vai ter a FIFA Fan Fest. A partir de 13 de junho até o dia 5 de julho, telão para transmissão dos jogos, experiências interativas, música, food trucks, brincadeiras. Então, toda a família vai poder aproveitar gratuitamente, mesmo que não tenha o ingresso da Copa. A gente está esperando o calendário aí de atrações para poder divulgar. A gente manda sempre newsletter todo fim de mês. Vou pegar o cadastro de todo mundo, o e-mail de todo mundo aqui hoje para que vocês sejam incluídos nessa newsletter para vocês acompanharem todas as novidades. E falando em futebol, gente, quem imaginou que Estados Unidos fosse investir tanto em futebol, né? Miami virou a capital do futebol, soccer, né? Não futebol americano, soccer, futebol para a gente é capital nos Estados Unidos. Copa América, Mundial de Clubes, Copa do Mundo, e agora temos um novo estádio, que era até pouco tempo atrás chamado de Miami Freedom Park, porque é um grande complexo, né, que inclui aí entretenimento, parque público, construção de hotel, acho que vai ser mais de um hotel, na verdade, vai ser um total de mais de 700 quartos nessa área, restaurantes, bares, e olha só o nome do estádio, do Banco Brasileiro, Nubank. Então, agora, o estádio se chama Nu Stadium, e lá é a casa do Inter Miami, onde joga... Eu falo que o Messi deixou de ser argentino, né? O Messi agora é cidadão do mundo, porque não tem uma nacionalidade que não seja apaixonada pelo Messi. O Messi é a grande estrela do time Inter Miami e ele assinou contrato até 2028. Então, gente, já teve a inauguração do estádio, já está tendo jogo nesse estádio. O estádio fica ao lado do aeroporto, ou seja, bem centralizado ali perto do downtown. Mais uma oportunidade de venda para vocês, né? De coisa para fazer na cidade. Jogos de futebol do Inter Miami e outros também que vão passar por lá depois da Copa, né? Esse estádio vai estar bem preparado para sediar vários jogos de eventos diversos. Sobre cruzeiros, Miami é a capital mundial dos cruzeiros, isso é estatística, gente, número de passageiros embarcados em cruzeiros todos os anos. E o porto fica no downtown de Miami. Eu gosto muito dessa foto, porque essa foto é tirada ali do porto, mas mostra a proximidade de South Beach, lá no fundo da tela, aqueles prédios lá ali na beira do canal. Olha como fica próximo. Então, o passageiro acha que só dá para ficar no downtown quando vai fazer cruzeiro, mas não, pode pegar um Uber, aproveitar South Beach e depois volta ali rapidinho para o porto. E o que é importante saber? As principais armadoras têm seu próprio terminal. Nos últimos anos, houve uma grande reconstrução do Porto de Miami, com novos terminais da Norwegian, da MSC, da Virgin, da Carnival e também da Royal Caribbean em 2019, e agora em 2027 vai ter mais um terminal da Royal, que vai ser o Terminal G. Então, a gente toda hora tem notícia de novos navios. O Norwegian Luna, né, foi batizado, acho que semana passada ou retrasado. É um produto muito bom e Miami se beneficia muito porque você pode vender a venda, né, antes, para passar uns dias antes e depois da viagem de navio. E eu falei que Miami está virando uma cidade muito sofisticada. Olha só o quilate, né, da hotelaria que vai chegar a Miami nos próximos anos.
a gente tem Baccarat na Brickell. Em Miami Beach, Amman, Rosewood, Bulgari, que vai ser o primeiro Bulgari das Américas, ele vai se instalar em Miami Beach. O Waldorf Astoria, no downtown, na frente do Bayside. Então, mais uma vez, reforçando, o downtown está uma área muito bacana. Treehouse na Brickell e vários outros. Então, gente, ficar de olho. Miami não é uma cidade para você vender como passagem. O passageiro não vai ver benefício, mas ele vai ver benefício se você vender Miami com tudo que Miami tem para oferecer. Ele vai pagar o hotel 3, 4, 5 estrelas feliz, porque ele vai ter uma viagem completa, cheia de atrativos e cheia de experiências. Falando de hotéis ainda, o Guia Michelin lançou no passado as chaves para hotéis, além, né, das estrelas para restaurantes. Então, temos, na verdade, foi ano retrasado. Temos aí 4 hotéis com 2 estrelas, desculpa, 2 chaves no Guia Michelin, e temos 6 hotéis com 1 chave. Por que isso é interessante? Porque se você for vender um hotel como o Betsy, como o Mr. C, como o Greystone, que são mais hotéis boutique, não são aqueles hotéis famosíssimos, às vezes está o preço interessante, mas o passageiro não vai ter nenhuma referência. Tem aí uma referência do Guia Michelin, que eu acho que é muito importante para vocês poderem concluir a venda. E, além de todas essas dicas, né, e além da presença no Brasil da Imaginadora, para poder passar tudo para vocês, na hora da venda que vem a dúvida, vamos enviar o link para o nosso site oficial, incluindo o link para o calendário de eventos. Vamos enviar também itinerários atualizados com dicas do que fazer de manhã, de tarde, de noite, day by day, para vários perfis diferentes de passageiros. Vamos enviar também os meses promocionais, tá? Temos meses que oferecem promoções na cidade. Não é uma coisa que você vai vender, mas é uma coisa que você vai dar a dica e o passageiro vai te amar para sempre. Porque, por exemplo, julho e agosto, para quem viaja em casal, né, grupo de amigas que quer curtir spa, os melhores espaços da cidade estão com promoções. E agosto e setembro, que eu falei que setembro tem muita coisa especial, né? Show do Bruno Mars e desconto na gastronomia. Temos o programa Miami Spice, 2 meses, tá? Almoço a $35, jantar 45 ou 60. Você pode chegar lá e no menu você escolher qual que você quer pagar. Isso inclui entrada, prato principal e sobremesa. Não é um prato principal, não, gente. Tem 3 opções de entrada, 3 de prato principal, 3 de sobremesa. Você pode ir no mesmo restaurante a semana inteira e fazer essa combinação, além do brunch de $35. E o mais legal é que essa promoção inclui mais de 300 restaurantes e até ano passado ainda tinha restaurante com estrela Michelin participando. A lista, ela sai um mês antes, então em julho é quando essa lista sai, que aí todos os restaurantes já se credenciaram, e isso aí vai ser informado também na nossa newsletter. Quando tiverem venda para esses meses, vocês podem falar comigo, com a Juliana. Meninas, quero saber quais são os restaurantes para eu passar para o passageiro. E a gente manda para vocês numa boa. Além disso, né, nas nossas redes sociais, vocês podem acompanhar aí as novidades ao longo do ano. Vamos mandar essa apresentação para vocês também terem. E queria agradecer pela oportunidade, deixando aqui o nosso contato. Depois eu coloco também no chat. E é claro que o pessoal da Best Buy sempre tem acesso direto comigo e com a Ju. Para encerrar, gente, só um pouquinho de clima de Miami, com um vídeo bem bacana, que eu acho que mostra bem no que a cidade se transformou.
Se tinha alguém dormindo, acordou agora. Gente, eu amo esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado também, não só do vídeo, né, mas de todas essas novidades. Não, Robert, olha... bora para Miami, Robert? Já, com certeza, com certeza. É muita novidade, é muita coisa. opção, é muita variedade. Você pode montar um roteiro só de arte, só de gastronomia, só de eventos, só de, assim, não dá para reclamar da falta de cultura, gente, pelo amor de Deus. Não dá para ficar 10 dias nem, né? Não tem como, né? A pessoa fala assim, vou passar 2 dias para conhecer Miami. Não vai nem sentir, né? Nada. Não, sensacional. O destino em evolução constante, muita coisa, foi super enriquecedor, Tati. Coisas assim, você vê os comentários que tem sempre novidade, e você está recebendo atualizações constantes. Então é um destino em evolução e que traz grandes oportunidades, né, Carla? Todos os agentes, eu tenho certeza que todos amaram muito essa apresentação, foi super enriquecedora, sabe? E faço meu desejo é que você volte mais vezes para que a gente possa sempre estar atualizando o pessoal. Foi muito bom, muito bom. Tive até uma ideia agora, vamos fazer outras apresentações personalizadas. Miami só para criança, igual aqueles itinerários que a gente manda. Miami só para luxo, com experiências. Nossa, aquele a gente vai. Aquele Museu das Crianças, para deixar ela lá, aquilo é fantástico para gastar energia, né? Que ela gasta as energias e já chega. Não, eu já fui lá para fazer visita, né? Adulto sozinho não entra, tá, gente? Isso é bem legal. Você tem que estar lá para levar criança. Mas, assim, tem um lugar que os pais ficam sentados lá, né? Justamente só esperando as crianças gastarem energia, porque são 2 andares que eles podem andar sozinhos. As crianças maiores, né, já têm mais autonomia, e aí os pais ficam lá dando uma pausa, um descanso. Então, só para a gente... Tudo muito bem organizado, né? Muito. Só para a gente organizar a questão, até organizar não, mas deixar claro para vocês, a questão de roteiro, tudo que a Tati colocou aqui para vocês, a Best Buy ela tem no portfólio e ela consegue também atender pelo Experience, se for algo muito específico do destino. Então, a Tati com a Best Buy já tem uma relação, já tem uma parceria bacana, e o seu passageiro não vai ficar sem esse atendimento, sem essa consultoria, digamos assim, né? Eu peguei, até bati foto das redes sociais do time aí de Miami, e quando a gente reabrir os grupos lá da integração, eu coloco para que vocês também possam seguir. Mas, olha, a gente teve uma audiência, eu estava aqui com o Rômulo no privado, de quase... ficou até 79 pessoas. Então, assim, para ver que o destino também interessa os agentes do treinamento, interessa esse conteúdo, Tati. Então, por favor, faça assim esse Miami para crianças, Miami só para adultos, Miami para os bêbados, para os amantes de esporte. Exatamente. Miami esportivo é sensacional. Quem já foi, teve oportunidade de ir num jogo de basquete, agora, por exemplo, nos playoffs de abril, né? Vão ter jogos assim do Miami Heat ali que já tem ingresso esgotado. E na verdade não é um jogo, né? É um show, porque aquilo no intervalo é uma coisa sensacional, né? Eu tô com o Rômulo aqui também, eu vi a audiência, ficou sensacional, bateu um pico aí de 80 e um pouquinho, e aí tem algumas perguntas aí que ele tá me mandando aqui, que eu vou passar para você, Tati, tá? Vamos lá. Isabela de Faria perguntou: no portal da Best Buy conseguimos ter o valor de resorts fee do hotel? Então, Tati, vou meio que dar uma respondida aqui para Isabela. A gente usa um site Resort Fee Checker, tá? Que é digamos, um balizador desses resorts, tá? As taxas que são cobradas, tá? Como você mesmo falou, o Resort Fee, ele engloba, é importante a gente fazer o contato, depois que você fizer, digamos, a reserva, a nossa equipe de operações entra em contato, certifica dos valores, né, do que pode, o que inclui, então é bem por aí, tá? Vamos lá, segunda pergunta.
César Augusto Steyer perguntou, os horários dos museus de Brickell e Vinewood permitem os clientes que aproveitarem o dia de praia e saírem para fazer programação cultural no final da tarde ou início da noite? Tati. Olha, ótima pergunta, porque a gente quer aproveitar tudo, né? Tudo. Na verdade, a maioria dos museus fecha por volta das 5 horas. Então, eu acho que dá para aproveitar, né? Depende, né, do tempo que você quer ficar na praia, mas dá para aproveitar a praia de manhã e museu à tarde. Vamos pensar aí depois do almoço. Se o passageiro for para Wynwood de manhã, ele não vai ver nada de interessante. É até melhor ir na parte da tarde, porque o Wynwood acaba sendo um distrito, eu diria quase que boêmio em comportamento, porque assim as galerias de arte não estão todas abertas de manhã, os restaurantes não estão abertos de manhã. Então, quando você vai na parte da tarde, você já começa a ver uma movimentação muito maior. E aí você consegue ver tudo aberto. Tem lugar para tomar café em Wynwood, tem hotel em Wynwood, é um distrito que está se desenvolvendo muito. Mas se você quiser pegar aquela energia, eu até recomendo que você realmente vá na parte da tarde. Agora, museu à noite, fim da tarde, assim, não me lembro de nenhum aberto com horário estendido. Mas, na época do Natal, a partir do Thanksgiving, várias atrações fazem roteiros especiais. Por exemplo, no zoológico, eles iluminam tudo com aquelas luzes de Natal e aí eles têm horas mais ampliadas justamente por conta disso. A mesma coisa com o Jardim Botânico Fairchild, que teve aquelas projeções das árvores, né, que foi uma atração bem bacana para famílias, né, das árvores falantes com som e luzes. Então, assim, em ocasiões especiais, mas não é a regra, não, tá? Perfeito. Cristina Xavier, você me indica um bom show de jazz em Miami? Bom, além daquele festival que acontece em fevereiro, março, lá no Hard Rock, que é um festival grandão de jazz, Miami tem um calendário bem legal. Tem um hotel. Eu tenho que olhar o calendário de eventos, tá? Para ver uma coisa muito específica. Porque sempre tem alguém tocando em Miami. Miami é uma cidade que entra em vários roteiros de artistas diversos, dança, jazz, artes plásticas. Mas tem um hotel, para quem gosta de jazz, que é uma graça, que é o Betsy, que inclusive tem uma chave no Guia Michelin, que ele tem um piano no lobby e todo dia tem um showzinho acontecendo. É um hotel sofisticado, não é um show, né, que vai galera. E aí tem o dia da bossa nova, tem o dia do jazz cubano, tem o dia blá blá blá. Então, assim, o passageiro pode se hospedar lá ou não. Se ele quiser aproveitar o jazz, tomar um drink ali no lobby do Betsy. Mas ele consegue combinar, né, Tati? A sofisticação do hotel, que você já falou que tem a chavinha do guia, mas o showzinho que é intimista e tem vários dias. Diferente Sim. a proposta, né? Sim, mas assim, se for uma coisa bem específica que você souber de jazz e quiser que eu veja, me manda uma mensagem que eu olho, eu fuço lá nos nossos recursos e eu falei, né, assim, olha, o que eu e a Ju não sabemos, a gente pergunta para Miami, que são os nossos universitários, e aí eles ajudam a gente a pegar a informação. Maravilha. A Cristina perguntou também da época de shows da Broadway, né? E queria o link o calendário, né? Um link. Eu acho que depois a gente vai colocar, né? Um link para o pessoal poder acompanhar e ver todas essas oportunidades, esses, né? Shows, eventos e tudo mais, né? Você tem algum? Oi, desculpa. Você tem algum outro digamos, site que você consulte o Resort Fee? Tem uma outra pergunta. Eu comentei sobre o Resort Fee Checker, que é um balizador, tá? Mas, como eu falei, Vera fez essa pergunta, a equipe da Best Buy, ela sempre vai entrar em contato com os hotéis, certificada, o que inclui no Resort Fee, mas a gente coloca aqui também depois esse balizador, né? Esse site que chama-se Resort Fee Checker, tá? Eu acho que é isso. Não temos mais perguntas, mas muita gente falando que foi sensacional. Tati, foi perfeito.
o compromisso está feito. A gente vai ter que fazer Miami para esportes, né, Carla? Miami para crianças, Miami para Olha, eu casais. aguardo ansiosamente o Miami gastronômico, tá? Olha, eu quero, Robert e Carla, o e-mail de todo mundo para a gente poder cadastrar no mailing da newsletter. E aí, Sim. essa semana, a gente já manda o e-mail completão aí com todas essas dicas, os guias, tudo Perfeito. mais. Perfeito. Pessoal que está, Combinado. né, ainda aqui com a gente, que quiserem mandar, né, o nosso backstage tem todas as pessoas que participaram, os e-mails, os contatos, e a gente vai passar essas informações. Queria agradecer imensamente, Carla, né, mais uma vez a Imagina. nossa parceria gigantesca. Tati, não tem nem o que falar com a parceria que a gente tem com vocês também. Ju, obrigado por estar aqui com a gente, né? Foi uma manhã enriquecedora e tenho certeza que muita gente virou a chave de que Miami não é aquela Miami que você falou de anos atrás. Então, Não é a Miami CSI Miami. Olha, Carla, ainda tem roteiro cinematográfico aí, né? Tem mais esse. Filmes e séries não passam Eu por sou Miami. doente por CSI Miami, gente. Não, olha, eu assisto a reprise da reprise da reprise e fico só no looping. Quando você pensa em então você não pensa em passeio, você pensa logo na Mas também investigação. pior que é. Mas só para finalizar, lembrando que esse time todo estará na WTM, gente. Então, assim, quem precisar do network ao vivo, Tati e Ju estarão lá, Robert estará lá também, stand da Best Buy, eu não sei de cabeça, Robert, você sabe? 29. Stand Se eu 29. não me engano, se a minha cabeça estiver ainda mais ou menos boa, depois de. Porque a gente quer absorver tanta coisa, né? A gente fica tão focado em absorver que ontem mesmo a gente conversou, né, Tati? Muita coisa que eu fiquei revendo e falei assim: não, já fui atrás, já comecei a buscar, já vi algumas coisas assim, sensacional, sensacional. Né? A gente se encontra na WTM, reforçando, tá? Pessoal, entrem sempre na nossa página principal, não entrem já logados, porque você já cai no automático nos favoritos, que vocês clicam lá e já entram, vocês acabam perdendo essas oportunidades que estão ali na frente, na página principal, os best partners, os best deals, né, as oportunidades que a gente tem, os roteiros, as equipes de especialistas do Experience, Cruzeiro, grupos, e a gente está aqui para servir vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado. Imagina. Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.